Mica, antes de mais, é um prazer ter-te aqui. Tudo bem? Mica, tu és na Factual, és um dos melhores guarda-redes portugueses à tua lado. És titular de um dos clubes históricos do futebol português, o Boa Vista. Já é a segunda temporada consecutiva em que assumes a titularidade. Mas quando se olha para trás, consideras que, olhando para a tua carreira, ainda curta carreira, tens 25 anos, pode-se argumentar que o ponto alto da tua carreira foi a passagem pelos quadros do Sporting do Benfica? Não, eu acho que o ponto alto até agora da minha carreira foi essencialmente o Mundial de Sub-20, que foi um passo muito importante, sim. Foi um passo muito importante na minha carreira, na minha curta carreira ainda. Na altura estavas no Leiria. Sim, estava no União de Leiria, tinha feito nessa época 4 jogos para o campeonato e um para a taça. E entretanto fui contratado para o Benfica e depois em seguida fui ao Mundial de Sub-20. Acho que o passo mais importante até agora na minha carreira foi esse, mas também foi estas duas últimas épocas no Boa Vista, da afirmação que trouxe-me mais crescimento, maturidade, e acho que tem sido muito importante. As duas épocas que passaste no Benfica, nas duas épocas em que jogaste no Benfica, coincidiu com uma altura em que o Clube da Luz era treinado por Jorge Jesus. De que forma é que os métodos de trabalho daquele que é considerado por muitos como sendo o melhor treinador atual em Portugal, de que forma é que os métodos de trabalho dele influenciaram a maneira como te comportas hoje em campo? Sentes que beneficiaste com o facto de trabalhar com o Jorge Jesus? Sim. Mas essencialmente sinto que foi mais importante o trabalho com o Hugo Oliveira, neste aspecto, que é treinador de guarda-redes. Cresci bastante, não só no campo, mas também mentalmente, como pessoa, e foi uma boa passagem, foi importante. Sim, porque a nível de treino, enfim, Jorge Jesus é conhecido pela forma muito pessoal, muito presencial como aborda os jogadores, mas no teu caso, sendo guarda-redes, evidentemente é um posto mais específico, trabalhaste mais com o técnico de guarda-redes da equipa. Mas sentes que a nível do espírito de equipa, a maneira como o Jesus abordava os jogos, sejam os jogos grandes ou contra os chamados pequenos, etc., sentes que o facto de ter passado pelo Benfica sob as ordens de Jorge Jesus que trouxe benefícios a nível da forma como... Sentes que estás melhor preparado agora, depois de ter passado dessa passagem pelo Benfica? Sentes que foi importante para ti? Sim, foi importante, até porque quando saí do Leiria para o Benfica estava a sair da minha zona de conforto, digamos assim, estava a sair da minha cidade. Fui viver sozinho, algo que me custou bastante, porque sou muito próximo dos meus pais, e foi importante, sim, foi um passo que custou, mas foi importante para o meu crescimento, até a nível... a todos os níveis, como pessoa, como jogador, como levar ainda mais a sério o profissionalismo do futebol, e apesar de ter sido, foi 2 épocas e meia, mais ou menos. Mas não hesitaste na hora de... Não quando surgiu a proposta, a hipótese muito séria de ir para o Benfica, não hesitaste? Não hesitei, não. Até porque, pronto, qualquer jogador ambiciona chegar a uma equipa... A um dos 3 grandes. A um dos 3 grandes, exatamente. Pegando um bocado nisso, e a nível até já... entroncando isto já com as tuas perspectivas para o futuro, achas que o objetivo do jogador, seja ele qual for, que compita no Campeonato Português, é sempre o de dar o salto para um dos 3 ou 4 principais campeonatos europeus? Sentes que essa espécie de regra se aplica a todos, sem exceção? Sim, acho que se aplica a toda a gente, a todos os jogadores que ambicionam chegar o mais longe possível nas suas carreiras. Eu, falando de mim, eu ambiciono estar a jogar, poder jogar onde estou para evoluir, mostrar que
estou cada vez melhor e a evoluir para poder dar o salto. Até porque, pronto, em todos os aspectos da vida o mais importante é evolução e tentar ambicionar coisas melhores. Pode-se argumentar, portanto, que tendo tu assumido a titularidade do Boa Vista em 2 épocas seguidas, o passo lógico seguinte a nível de evolução será sempre ou novamente para um dos 3 grandes ou então para o estrangeiro, é evidente. Sentes que é portanto esse o teu objetivo, seja no imediato, seja mais a médio prazo? Tens alguma preferência a nível de algum dos 3 ou 4 principais campeonatos europeus? Tens alguma preferência a nível de estilo de jogo? Não tenho assim nenhuma preferência que diga é mesmo isto. Acho que qualquer jogador ambiciona jogar numa grande liga da Europa. Isso é igual, seja que país for. O importante é poder continuar a evoluir e continuar a crescer. E partindo do princípio que um dia eventualmente possas dar esse salto, era uma pergunta essencial que se impunha. Achas que é verdade aquilo que se diz relativamente aos jogadores, às convocatórias para a seleção nacional, seja para jogos, para as principais competições, os 23 finais, para europeus ou para mundiais, sentes que é mais fácil para um jogador ser convocado pelo selecionador estando a jogar num clube estrangeiro? Nota-se um bocado essa tendência. Eu defendo um pouco a política por exemplo, os jogadores estrangeiros no nosso país são mais valorizados, são mais, digamos, ajudados. Toda a gente gosta mais de jogadores que se venham de outros países e esquecem-se um pouco do bom jogador português. E há muitos. E eu acho que... Tu és um exemplo. Sim, pronto. Eu acho que na nossa seleção há muitos jogadores que estão a jogar fora, também um pouco por isso. Claro que são ligas e é outro nível, sim, não é? Pronto, a liga portuguesa é muito boa, mas não tem a nível financeiro, etc. Exatamente. Não se pode comparar, sim. Acho que é preciso, como se tem visto, é preciso e é importante ir para fora para poder as pessoas estarem mais atentas, para poder dar outra visibilidade ao jogador. Acho Exato, que é importante. Ou seja, acabas por concordar. É mais fácil, factualmente, para os jogadores. Eu acho que é muito mais. Mesmo que esteja não é fácil, sim, porque sim, há muito jogador que tem essa ambição de chegar à seleção. Sim. Só que acho que estando numa liga de fora, uma liga ligas das melhores da Espanha, Europa, Itália, Inglaterra, sim, exatamente. eventualmente a Alemanha, torna-se mais fácil também porque são ligas mais competitivas, a evolução também é maior e passa um pouco por aí. Muitas vezes vê-se jovens valores do futebol português, não necessariamente portugueses, mas a maior parte deles portugueses, preferirem dar o salto para um outro campeonato, juntando-se aos quadros de um clube que acaba por, muitas vezes, lutar para não descer no campeonato em questão. Há essa vertente, é preferível para um jogador se fazer parte do plantel de um clube dos 3 grandes ou um clube que lute pelos lugares europeus em Portugal, ou é preferível ter mais visibilidade no estrangeiro, mesmo jogando numa equipa que não tem capacidade para lutar pelo título, que luta para não descer? É preferível, os factos falam por si. Muitos jogadores preferem. Cada vez mais tem-se notado isso. Acho que no fim de sair da formação da parte das equipas júniores, acho que é importante pelo menos uma época ou 2 de ficar no plantel principal da mesma equipa para consolidar, para crescer. Falo um pouco de mim, eu no Leiria fiz a formação, inicialmente comecei no Sporting Bomal, depois fui para o União de Leiria em juvenis e entretanto era júnior de primeiro ano e já fazia parte do plantel principal. Portanto, que o grande passo que deste na tua carreira, que te catapultou para outros voos, nomeadamente para uma eventual proposta do Benfica, terá sido a tua prestação de relevo no Mundial de 2011. Foi, como disseste, aliás, no início da entrevista,
consideras como sendo o principal ponto alto da tua carreira, ainda curta carreira? Sim, mas eu já antes de ter ido ao Mundial já tinha assinado pelo Benfica. Pelo Benfica? Sim, certo. O Benfica já tinha assegurado o meu passe até antes de eu ter ido para o Mundial. Tendo em conta, ou seja, o Jorge Jesus, presumivelmente já estava de olho em ti, tendo em conta as tuas divisões no União de Leiria. Sim, acho que até quando eu fui contratado falou-se que quem terá sido que fez a contratação foi o Rui Costa. Por isso ele talvez tivesse estado mais atento. Sim, a nível de scouting. Sim. Ainda em relação ao Jorge Jesus, sentes que nos 2 anos que passaste no Benfica tiveste guarda-redes de alto calibre, conviveste com o Artur, com o Eduardo, com o Paulo Lopes também. Sim. Sentes que te podiam ter sido dadas mais oportunidades no ciclo? Sim, ainda que não acho no campeonato. Poderiam. O Benfica apenas joguei na equipa B e num jogo pré-época contra o Gil Vicente. Ou seja, minutos oficiais? Minutos oficiais não tive, pela equipa principal não tive. Acho que poderia-me ter dado uma oportunidade, até porque depois do Mundial que eu fiz... Foi na sequência desse Mundial que o Benfica contrata o Artur e o Eduardo e te contrata a ti? Sim, eu também tenho consciência que foi um bocado penalizado porque cheguei já na altura, já tinha começado o campeonato, mas de certa forma trabalhei bem, estou sempre com eles. Olhando para trás, achas que pelo menos sim, olhando para se trás, não jogos do campeonato, acho que poderia ter sido dada a oportunidade de jogos da taça, jogo da taça. fazer. Aliás, o Jorge Jesus costuma fazer isso. Exato. Em todos os plantéis. Acho que foi injusto, foi um pouco injusto comigo, porque comigo ele não fez isso, mas tirando isso, acho que é dos melhores treinadores que há na atualidade em Portugal e como a equipa técnica, isso é... Com o Jorge Jesus e com a equipa técnica que acompanha sempre o Jorge Jesus em todos os clubes por onde ele passa, mas também com o ambiente, enfim, estamos a falar do Benfica, é um clube grande. De certa forma, chegaste lá e deparaste com uma nova realidade. Ou seja, já tens, apesar da tua ainda curta carreira, já tens experiência de clube grande. Sentes que isso te vai preparar para um desenvolvimento, seja médio, curto, médio e longo prazo, se fores para um clube de dimensão maior, de um campeonato de outra dimensão, que o facto de já teres passado por um clube grande em Portugal, melhor em Portugal, que isso vai de certa forma suavizar o processo de transição. Já não vai ser um choque tão grande. Sim, acho que até mesmo diferença de Benfica, Boa Vista, que é onde eu estou atualmente, não é assim tão grande. Em termos de condições de trabalho, ginásios, etc. Pronto, em termos de campos, o Boa Vista tem um pouco mais de dificuldades, mas também em termos de trabalho acaba por ser cada vez mais, hoje em dia, acaba por as equipas estarem mais ou menos todas equilibradas. E claro que se der o salto para um clube europeu que tenha ambições e jogue Ligas Europas, pronto, nunca se sabe exatamente. É óbvio que o trabalho realizado nesses clubes é diferente e é mais evoluído, mas de certa forma sim, acho que tanto no Benfica como no Boa Vista tenho vindo a preparar, se calhar, para sente-se um pouco no teu discurso que acreditas ter feito a opção, a escolha certa, definitiva, ao ter escolhido assinar pelo Boa Vista. Foi um passo, até a nível de consolidar processos, titular num clube primeiro divisionário, com um dos clubes com maior história em Portugal, apesar de um período difícil pelo qual passou. Sentes que foi
dificilmente poderias ter escolhido melhor naquela altura. Sim, eu, na altura tinha várias equipas de Primeira Liga com proposta para eu poder assinar. O Boa Vista tinha acabado de... E o Boa Vista tinha acabado de voltar à Primeira Liga. Eu sabendo, como não sou português totalmente, mas Sim, sei uma costela suíça. sim. Mas conheço o Boa Vista desde miúdo e sei que antes de passar por as dificuldades que passou, era o quarto grande e em breve continuará a ser. Era a questão que te queria pôr a seguir. Achas que o clube histórico, estamos a falar de um clube que tem 5 taças de Portugal, já foi campeão nacional, tirando os 3 grandes, só o Belenenses e o Boa Vista conseguiram esse feito. 3 supertaças, sendo total 8 títulos. Na viragem do século conseguiu ser campeão nacional. Chegou ao segundo lugar 2 vezes, chegou à Liga dos Campeões várias vezes, finais de taça, etc. Enfim, sem sombra para dúvida, foi totalmente o quarto grande. Sentes que o Boa Vista tem força para voltar a atingir esse patamar? A bater o pé aos grandes? Sinto. Claro que vai ser um processo que vai demorar alguns anos, até porque mesmo monetariamente ainda estão a tentar arranjar a melhor maneira de estarem estáveis. Mas sim, tanto o presidente como diretores, como adeptos, a claque. O clube neste momento está repleto de figuras históricas do clube. Sim, também. Que ajudam também de certa forma. Sim. Acho que a curto prazo, com a vontade que todos têm. Sim. A infraestrutura está lá, mas sobretudo o espírito do Boa Vista. O espírito de luta de garra, aquilo que define de certa forma o Boa Vista. Acho que e faz falta um Boa Vista forte. Em breve acho que vai voltar a ser o que toda a gente conhece. Sim. E acho que é unânime entre os adeptos, sejam eles do Norte, do Sul, sejam do Futebol do Porto, do Sporting do Benfica, faz falta, é unânime, faz falta um Boa Vista forte, porque se reconhece essa força no Boa Vista. O Boa Vista, na viagem do século, antes dos problemas que teve, porque passou, chegou a bater o pé aos grandes, foi campeão nacional, no ano seguinte ficou em segundo lugar, ou seja, de uma forma estável, manteve-se de uma forma estável no convívio, na luta pelo título. Foi uma meia-final da Taça UEFA, por pouco não havia já no tempo de Mourinho, uma final totalmente portuguesa, com o Futebol Clube do Porto na altura. Sentes que, portanto, é uma questão de tempo. Sim. Não é uma questão de ser, é uma questão de quanto. Vontade e determinação todos eles têm, da parte da direção, adeptos, tudo. Acho que é uma questão de tempo e também de estabilidade. Quando começar a estar mais estável e com o tempo acho que vão conseguir regressar ao que era. Mas em 2 anos, bem, o objetivo primordial do clube, assim que retomou uma posição na Primeira Liga, foi, numa primeira fase, a manutenção. Sim. Porque vinha de uma realidade completamente diferente, que era da Segunda Liga. Mas neste segundo ano, já se notam, a equipa já tem outra, não diria outro calibre, mas já tem experiência de Primeira Liga, a posição de plantel. Tu és um deles. Sentes que o facto é importante no Boa Vista ou em qualquer clube existirem o clube dotar-se de grandes figuras do clube? Por exemplo, neste momento no Boa Vista tens o treinador, o Erwin Sanchez, que é, como um adepto de futebol português, é uma das figuras do Campeonato Nacional e uma figura histórica do Boa Vista. O Ian Timoft, o Fari, que também desempenha funções no Jorge Couto, portanto, uma série de jogadores que há 10, 15 anos eram figuras do tal grande Boa Vista. E sente, portanto, que é importante no Boa Vista ou em qualquer clube ir buscar aquela raça da... Sim, é importante porque eles são eles transmitem... Exatamente, passaram pelo que era o Boa Vista, o verdadeiro Boa Vista, e eles transmitem... Em quarto lugar, sempre na Europa. Transmitem aos jogadores, seja eles que já estejam
plantéis já da época anterior, ou quem vem, eles transmitem o que é jogar no Boa Vista, como é a casa, Tu sentes o peso da responsabilidade ao ser jogador do Boa Vista, titular, ainda por cima, ou seja, representaste o clube durante estas 2 épocas de uma forma constante, todos os fins de semana, e não só. Sentiste o peso da responsabilidade? É uma camisola que ainda tem algum peso? Tem peso. Tem peso, e eu sendo guarda-redes, mais peso tem ainda, porque se há alguma falha... Sim. É um posto muito específico, mas nesse aspecto o futebol não tem sido ingrato contigo. Não me lembro, sinceramente, não me estou a lembrar assim de nenhum erro que se te possa apontar. És um guarda-redes bastante. Pode ser que és um guarda-redes seguro. Sim. Sem este ano uma forma bastante redutora. Esta época houve uma bola ou duas que não correu assim tão bem. Mas de uma forma geral tiveste uma prestação muito equilibrada. Sim. O teu lugar nunca esteve, enquanto titular, nunca esteve em risco. Houve uma fase que eu não joguei, depois... Mas quando agarraste, pegaste destaca, como se costuma dizer. Sim, correu bem. E vês em ti o potencial para, num eventual salto para um outro clube, agarrar a titularidade? Vamos ver, lutar por isso. Claro, foi como quando vim para o Boa Vista, e como quando se vai para outra equipa qualquer jogador que vai para uma equipa vai com a missão de jogar, óbvio, mas todos os dias tem que demonstrar que tem possibilidade para fazer, e claro, tem sempre alguém da mesma posição que vai fazer exatamente o mesmo para lutar. Isso acaba por beneficiar o clube, que a nível de competitividade beneficia mesmo o próprio jogador, porque como é obrigado a trabalhar no limite, continua a sua evolução, independentemente de jogar ou não. Quem ganha é o clube, não é? Sim, exatamente. E mesmo o jogador que evolui também. Sim, individual e coletivamente. Exatamente. Tu tens o sonho, porque tu já representaste a seleção, foste titular da seleção no Mundial de 2011, as tuas prestações foram reconhecidamente, unanimemente de grande qualidade. Tens o sonho, nem é bem uma pergunta, porque parte-se do princípio mas eu vou-te fazer a pergunta. Tens o sonho, perfeitamente ao teu alcance, de um dia representar a seleção lá? Sim, tenho esse sonho, um dia poder. Um dia não tão longínquo quanto isso. Vamos ver. Tenho esse sonho e pelo menos uma convocatória, algo assim, já seria um sonho realizado. Agora no Euro 2016, quando olhaste para a convocatória, sentias que tinhas potencial, capacidade para fazer parte dos eleitos, ou pelo menos de uma pré-convocatória. Aqueles 30 jogadores que se selecionam antes de conceber a lista final, fazer parte desse lote. Sim, tendo já feito algumas coisas boas pela seleção, eles os próprios já sabe com o que pode contar, e era bom poder representar. A nível de longevidade, quando estávamos a falar de um posto muito específico, com muitas especificidades, o guarda-redes, há casos até no Campeonato Português, o Elton, o Júlio César, etc., jogadores que com 38 anos ou até mais continuam a fazer parte dos plantéis e até a jogar. E mais tarde ou mais cedo, evidentemente, cedem o lugar a um jovem. Mas há uma maior longevidade por parte dos guarda-redes, por razões evidentes. Tu tens 25 anos, a tua carreira ainda não chegou sequer à metade. Acho que podemos pôr as coisas desta maneira. Sentes, portanto, tens noção disto e sentes que a melhor fase da tua carreira, aquilo que te pode catapultar, quiçá, até onde podes chegar, ainda está para vir. O melhor ainda está para vir. Sim. Com 25 anos. Ainda tenho pelo menos 10 anos pela frente, pelo menos. Sim. Ainda tenho muito. Ainda tens muitos títulos para dar, digamos assim. Sim. A nível de título, de troféus, conquistas,
fizeste parte dos plantéis do Benfica, na altura o campeonato, os dois campeonatos fugiram para o rival do Norte. Estiveste lá em primeira mão, de que forma é que o mítico golo do Kelvin que despoltou aquele final de temporada muito tumultuoso no Sport Lisboa Benfica, tu viste aquilo em primeira mão? De que forma, mas o que é certo é que o Benfica no ano seguinte reergueu-se e continuou a investir e teve sucesso e recuperou a hegemonia do futebol português. Poder-se ainda não falar em hegemonia, mas já vem 3 campeonatos consecutivos. Um feito que nos últimos anos estava reservado ao rival do Norte. De que forma é que o clube sentiu aquela derrota, a imagem que colou muito no campo de futebol, pelo mundo inteiro, de Jesus a cair pelo estrado no estádio do Aragão. O clube ressentiu-se disso, soube reerguer-se, isso é evidente, mas foi um final de época. Como é que os jogadores. Foi um final de época complicado. Muito difícil. Sim, acho que toda a gente. O título chegou a estar praticamente entregue ao Benfica, até matematicamente. Era preciso quase um milagre para o título fugir ao Benfica, e o que é certo é que fugiu. Mas nos anos seguintes, aliás, logo no ano a seguir, o Benfica recuperou o título com uma equipa muito forte. Já não fizeste parte desse plantel. Fiz só meia época. Fizeste uma época, sim. Uma vez mais sem jogos oficiais, mas na equipa B, tanto nesse ano como nos 2 anos completos anteriores, na equipa B foi apenas um ano. Um ano e meio. Porque no primeiro ano que eu estive no Benfica não havia ainda equipa B. Exato. Era o terceiro da equipa A apenas. Exato. No ano a seguir, em 2012. no ano a seguir é que já fiz, se não estou em erro, fiz 35 jogos pela equipa B. É evidente que se sente uma enorme diferença entre o campeonato principal e a segunda liga, onde militam as equipas B. Mas penso que é outra questão que é unânime, o desenvolvimento das equipas B, a recuperação das equipas B, existiram numa certa fase, deixaram de existir e voltaram a existir, que é, o José Mourinho falava disto, é uma das melhores formas de dar minutos aos jogadores, sem ter que os emprestar, que é um recurso a que recorrem, passo por muitos treinadores, muitos clubes. É uma maneira de dar minutos dentro do clube, sem ter que os deixar sair. Ou seja, as equipas B só têm benefícios. É evidente que não podes subir divisão. Sim, mas eu acho que é muito importante isso. Os jogadores não olham para aquilo como uma despromoção, o facto de estarem na equipa B. Não, é bom. Ao contrário. É bom porque o mais importante é estar ativo. Poder treinar bem é poder depois ao fim de semana, ou no caso da segunda liga, aos jogos à meia da semana, é poder dar continuidade ao bom trabalho feito no treino. E também é bom porque ajuda naquela transição de júniores para a equipa sénior. Acaba por ser uma espécie por ser mais um degrau para chegar antes das equipas B, ou da recuperação das equipas B, recorria-se inevitavelmente aos empréstimos. Eu lembro dos Benfica, Futebol Clube do Porto, terem dezenas de jogadores espalhados com o contrato, faziam parte efetivamente dos quadros dos respectivos clubes, espalhados pela Primeira Liga e não só, até no estrangeiro. De certa forma, essa moda acaba por ser um bocado atenuada com o ressurgimento das equipas B. Acreditas que é importante continuar com as equipas B a nível de... Nos outros países também acontece. Não se trata muito de conseguir resultados, trata-se de potenciar os jogadores que fazem parte do plantel para, eventualmente, na época seguinte, já terem um ritmo competitivo que lhes permita continuar. Há países que até equipas C têm. Sim. Nós ainda não estamos lá. Sim, pronto, acho que e países que têm bons campeonatos. Acho que é importante isso, porque aquela política de jogadores emprestados, de poderem jogar contra equipas que estão emprestados, acaba por ser bom ter equipas B. Quer se escolha outra é sempre controverso. Acaba a ser bom ter equipas B por causa disso.
estão a crescer na mesma, continuam na mesma nos quadros do clube. Se for preciso alguma coisa, alguma lesão numa equipa principal, podem sempre ir buscar algum jogador que esteja na equipa B, e acho que é importante e é bom ter equipas. Terá sido fez parte da alteração da política de investimento do Benfica, fazer um desinvestimento das 2 épocas para cá, sobretudo nesta época, e alterar a política no sentido de lançar os jovens portugueses com evidente sucesso. No maior caso, Renato Sanches, por exemplo, só para dar um exemplo mais. Sentes que o investimento no jogador português que abunda em qualidade em qualquer formação, seja ela do Sporting, do Futebol do Porto, do Benfica, do Boa Vista, qualquer clube, e isso é refletido de resto nas seleções nacionais. A seleção nacional, os 23 que vão agora à França, é provavelmente uma das seleções mais fortes. Não sei se estás de acordo. Sim. Uma seleção fortíssima. Não estamos a falar só do Cristiano Ronaldo mais 10. É um conjunto muito forte de jogadores. É importante continuar a apostar no jovem jogador português, isso é evidente, mas apostar de uma forma continuada. Ou seja, o Benfica previsivelmente vai continuar a fazer isso. Seria o Boa Vista acaba por também ir recorrer aos jovens jogadores que desenvolvem. Sentes que está aí a chave para o sucesso da seleção portuguesa, para continuar a ter seleções de grande calibre que chegam a meios finais de europeus, mundiais? Aposta no jogador português? Sim, o Renato Sanches acaba por ser um exemplo mais recente que há muita coisa. Um jogador que há um ano muita gente, Renato Sanches, ninguém sabia quem era. Agora foi para um colosso europeu por 35 milhões de euros. Portanto, a ascensão pode ser meteórica, se houver realmente talento. Sim, eu acho que foi bom acontecer isso também para os clubes. Por exemplo, sim. Os clubes portugueses e não só. Foi bom para dar o exemplo que há muita qualidade em Portugal. Sim. E que o que é necessário neste caso, haver treinadores que têm a possibilidade de eles poderem demonstrar a qualidade que têm e dar oportunidade para poderem mostrar a qualidade que têm e continuarem a evoluir. E foi o que foi. Mas isso pressupõe também uma redução do nível, da quantidade de volume de estrangeiros que vêm para Portugal. Não há espaço para todos, alguém vai ter que ficar fora. Eu acho que isso não era mal feito, porque se dessemos mais oportunidade aos Estarias a favor da implementação de uma regra específica que limitasse o número de estrangeiros? Totalmente, completamente. Acho que já existiu, antes existia. Havia um limite. 3 estrangeiros, comunitários, há muitos países que têm esses limites. Sim. E acho que se fosse aplicado em Portugal, toda a gente iria sair beneficiado. Até mesmo a nossa própria seleção. Sim, a seleção nacional. Exatamente. Uma curiosidade, o treinador português está na moda. Isso é uma moda, se calhar iniciada ou enfim, considerado sobretudo pelos sucessos inacreditáveis de José Mourinho em Portugal e fora, mas não só, Manuel José, enfim, os treinadores que Vitor Pereira, Leonardo Jardim, André Vilas Boas. Portanto, o treinador português está na moda. Treinadores portugueses que estavam habituados a treinar equipas de menor dimensão em Portugal, primo-divisionárias, mas de menor dimensão, que estão a trabalhar com sucesso, Paulo Sousa, enfim, os exemplos nunca mais terminam. Sentes que, porque é curioso, nós estamos num país com uma base de recrutamento bastante pequena quando comparada com os tubarões europeus, mas o que é certo é que temos o melhor jogador do mundo, temos aquele que será, enfim, será ainda, talvez, o melhor treinador do mundo, isto é sujeito a debate. Temos o melhor empresário do mundo, temos o Cristiano Ronaldo, 4 recordes quase todas as semanas, literalmente, recordes históricos com 50, 70 anos de longevidade. Portugal a seguir aos grandes colossos europeus a nível de nações e de clubes. O Benfica tem 2 taças de campeões europeus, o Porto tem uma taça e uma Liga dos Campeões Europeus.
Portugal é um país com grande capacidade futebolística. Falta, na tua opinião, falta concretizar isso num grande sucesso no europeu, no mundial. Acreditas que vai ser desta? Que Portugal vai conseguir atingir chegar à final, chegar às meias finais não seria inédito. Chegar à final também não seria inédito, mas efetivamente levantar a taça. Achas que condições para isso há? Condições há, sim. Agora vamos ver como é que corre. Fernando Santos é um treinador conhecido. Eles agora jogos de preparação e até mesmo a qualificação e tudo tiveram bastante bem em termos de resultados. Acho que é possível isso acontecer e temos seleção para isso. E não é só. Sou da opinião que toda a gente diz, o Ronaldo. Eu acho que essa isso é inevitável. Sim, pronto, é o melhor do mundo, pronto, tudo bem. Mas acho que os portugueses têm que ver a nossa seleção não só como o Ronaldo, têm que ver que tem lá muitos bons jogadores a jogar nos melhores países. O João Moutinho, sim, grandes jogadores. Estamos a falar de uma seleção que eu me lembro, a nível dos 23 convocados, é das seleções mais fortes que eu já vi. Mas Portugal sempre teve fala-se muito na lacuna do ponta de lança, etc. A seleção já teve o Léo Postigo, o Almeida, Nuno Gomes, etc. Mas de certa forma nenhum deles encheu totalmente as medidas aos portugueses. E acaba por se pôr neste momento, de certa forma, o mesmo problema. A nível de guarda-redes, já não. Enfim, houve a fase do Vítor Bahia, é incontornável. A seleção teve o Quinho, o Ricardo, etc. Houve a fase do Ricardo. No Mundial de 2010, o Eduardo assumiu a titularidade da seleção. Acreditas que pode chegar um dia a ser titular, vês-te no Mundial ou no Europeu, como titular da seleção nacional? Mais do que um sonho, é um sonho concretizável. Sim, tenho essa ambição, até quando foi o Mundial de Sub-20, na altura a minha primeira internacionalização tinha sido recente, não ia desde o Sub-17 ia a todos os estágios de preparação, mas quando chegavam aos jogos decisivos acabava por ficar de fora, porque iam apenas 2 guarda-redes, digamos que era o terceiro. Num curto espaço de tempo fiz a minha primeira internacionalização e depois tornei de Toulon, fiz os jogos, correu tudo bem e acabei por começar a jogar no Mundial. É uma coisa que eu ambicionava, sonhava um dia conseguir jogar pela seleção ao mais alto nível. Aconteceu no Mundial de Sub-20, sendo Sub-20 não é como a seleção A, mas já é um nível bastante elevado. E claro que agora ambiciono também poder representar e poder jogar na seleção A. Na primeira fase terás que ser convocado. Pronto, exatamente. Sim. A tal questão que tínhamos abordado ao início, de ser mais fácil, aparentemente, para um jogador que atua no estrangeiro, fora de portas, ser convocado, poderá passar também por aí um bocado a estratégia para aumentar a tua visibilidade e chamar a atenção do selecionador. Sim, acho que é importante. É importante para abrir a visibilidade lá fora é diferente. Acho que era importante. Mas vês-te potencial para isso? Tens, mas vês mais do que um sonho, aquilo que se pode, num espaço de anos, transformar-se numa realidade, ser titular da seleção. Sim, vejo. Suceder, por exemplo, o Rui Patrício, não sei, quais são as tuas principais referências a nível de... Desde miúdo sempre foi o Casilhas, porque tem mais ou menos a minha estrutura, tem mais 1,84 e também ele como começou eu. ele assumiu a titularidade do Real Madrid muito novo, 17. O destaque e hoje é uma lenda do Real Madrid. Apesar de não estar a passar uma fase muito boa, muita gente critica, eu continuo a achar que ainda está em fase de adaptação e que para a próxima época vai correr melhor as coisas. Vai ser o Casilhas da segunda. Sim, mas independentemente disso, ele sempre foi a minha referência. Em Portugal atualmente gosto bastante do Rui Patrício, porque ele acaba por ser da minha zona também. Sim, Marrazes, ele é uma referência lá na zona e
assumiu o pulso, foi lançado pelo Paulo Bento no Sporting, assumiu a titularidade e hoje é unanimemente considerado o titular indiscutível da seleção portuguesa. Também concluindo, Sim. também tenho como referência o Eduardo, porque trabalhei com ele, aprendi muito com ele, porque quando se é novo necessitas de ter alguém com mais experiência. necessitamos de alguém que, digamos, que nos puxe. E o Eduardo foi muito importante para mim nesse aspecto no Benfica, que ele na altura não jogava, veio para o Benfica, não jogava, mas treinava tanto ou mais que o Arthur. Era uma coisa incrível, ele a treinar, a defender, e aprendi muito com ele com isso nesse aspecto. Muitas vezes como um adepto só olha para o titular e para o suplente e não sabe se calhar por trás, nos treinos. Ele como profissional, como guarda-redes, é dos melhores que eu apanhei até hoje. Ele foi titular da seleção no Mundial 2010, com todo o mérito. Depois de uma época no Sporting de Braga, mas ele distinguiu-se também na Vitória de Setúbal. Ganhou uma taça da Liga. Exatamente. Ele, tudo o que tem e o que é hoje, é mérito dele, do trabalho dele. Ele esteve emprestado pelo Braga, andou a saltar um bocado de clube para clube, mas a qualidade, mais tarde ou mais cedo, veio ao de cima. Estamos claramente perante uns bons guarda-redes do futebol português. É verdade. E ele, tudo o que tem e o que conseguiu até hoje foi graças ao trabalho dele. Porque trabalhei com ele e sei que ele trabalha muito, ele conseguiu. E daí ele também ser uma referência para mim. De certa forma serve como exemplo a nível de profissionalismo, dentro e fora do campo, mas também como exemplo. Mas o nível a que tu já chegaste não anda, já não anda lá muito longe. Já partilhaste o balneário com ele, a baliza nos treinos, já fizeste parte do mesmo plantel. O próximo passo na tua carreira será, enfim, já falamos disso, será eventualmente tentar um dos grandes campeonatos europeus. Tens alguma, a nível do tipo de jogo que se pratica em algum dos campeonatos, ou em algum dos clubes, não tens nenhuma preferência a nível do tipo de jogo que se adapte mais às tuas características? Eu gosto muito do campeonato espanhol e do campeonato inglês, porque é jogado, e mesmo também o alemão. Gosto bastante porque é jogado com muita intensidade. Gosto de ver jogos por exemplo, Barcelona contra uma equipa mais pequena, em que jogam cara a cara, não há aquele receio de chamado autocarro. Pronto, gosto desse tipo de campeonatos. Em Inglaterra chegou a ser unanimemente reconhecido como o maior espetáculo. Sim. Mas depois, em Espanha, tens o Barcelona e o Real Madrid, e agora o Atlético Madrid. E o Atlético Madrid também. São equipas. E estão os melhores jogadores do mundo, digamos assim, estão no campeonato espanhol. Distribuídos pelo Barcelona e pelo Real Madrid, mas o campeonato alemão acabou por também ultrapassar o italiano, também teve a ver com um certo abaixamento que houve no todo o futebol italiano, que se repercute de resto na forma como já não vejo um clube italiano, tirando o Inter de José Mourinho, a vencer a Liga dos Campeões, ou sequer a chegar às meias finais já há muito tempo. A Juventus tem sido a força da Juventus, etc. De certa forma a Itália acabou por ser ultrapassada pela Alemanha com o surgimento do Bayern, já vinha antes do Guardiola, do Dortmund, do Jürgen Klopp, etc. Portanto, vês-te a jogar eventualmente no futebol alemão, que há uns anos já era uma espécie de... era uma incógnita, muita gente, mas hoje em dia já há transmissões dos jogos de futebol alemão e os estádios estão constantemente cheios, enfim, não há polémicas, respira-se saúde no futebol alemão. Veste, evidentemente haverá barreira linguística, se bem que tu nasceste tens raízes suíças, mas é que consideras-te 100% português. Sim, domino bem o francês, mas sim. Ou seja, mesmo bem é português. Sim.
Ou seja, haveria eventualmente a barreira linguística, mas isso hoje em dia, com a globalização, já não é uma questão que já não se põe. Mas vias-te no campeonato alemão, eventualmente. Sim, alemão. O campeonato francês já não será assim tão apelativo. É diferente. Hoje em dia tens o Mas PSG seria o mais fácil para mim, não é um monopólio, assim. em termos de, Sim, a nível de fala. Até a nível cultural, é mais próximo. Sim. Mas, sim, qualquer jogador ambiciona jogar numa liga dessas. Preferência para algum clube? Não, nunca tive assim aquela coisa de querer jogar ali. Mas até enquanto adepto, há quem diga, gosto mais do Real Madrid. Não, eu sou mais do Barcelona. Isso sim, gosto mais do Real Madrid, do Barcelona. Mais por causa do. Sim, e também do Cristiano Ronaldo agora. Sim, evidente. Mas sim, o Real Madrid, por causa do Casillas, sempre foi um clube que eu. Muita gente tem criticado o Casillas, dizer que foi não terá sido mais que uma jogada de marketing por parte do Futebol Clube do Porto este ano, que terminou. Era aquilo que eu estava a dizer há pouco, que ele teve cerca de 15 mais anos no Real Madrid. Como titular e da seleção. Ele agora está, acho que este primeiro ano foi uma fase de adaptação. Ele nunca tinha jogado sem ser no Real Madrid. É normal. E claro, sendo guarda-redes é difícil. Sendo um nome de proporções mundiais, o facto de ter vindo para Portugal acabou por colocá-lo sob um escrutínio ainda maior do comum dos adeptos portugueses, ou seja, ele terá de ser o melhor Casillas para agradar a toda a gente. Sim, é verdade. Apontaram-se muitos erros que se calhar até de uma forma injusta, mas ele continua a ser, quem sabe nunca esquece. Mas sonhas ter também essa longevidade. O Casillas tem quase a chegar aos 40 anos, portanto, sonhas ter também essa longevidade, chegar aos, se possível, aos 35. Sim, isso depois depende de cada um. Sim, como as coisas se forem desenvolvendo também. E depende de cada um, do corpo, da estrutura. Sim. Há quem aguente mais tempo, há quem aguente menos. Depende, por exemplo, o Buffon. Sim, esse é o exemplo típico, clássico. Está com 38, 39 anos. Mas o que é que tem mais já? Sim, acho que já está nos 40. Pronto. Mas já tem uma. E está na plena posse das suas capacidades. O Schmeichel está muito bem. Também se retirou, ainda veio a Portugal a ganhar uns campeonatos no campeonato de Sporting, mas também se retirou com uma idade avançadíssima. O Michel Perón, grandes guarda-redes que passaram pelo campeonato português, se calhar acabaram por funcionar também para ti como referências. Sim. Tivemos lembro-me bem. Vidar Bahia, Perón, Schmeichel, todos eles acabaram por de certa forma coincidir, mais ou menos na mesma altura. Todos eles no principal campeonato português. O Perrodão veio para o Benfica depois de ser eleito melhor guarda-redes do Mundial de 94. O Júlio César vai estar no Benfica e já não é já perdeu o estatuto de titular para o Ederson, quem salvou um grande futuro, e é um guarda-redes que anos antes tinha acabado de ser titular da seleção do Brasil, principal, e foi o guarda-redes do José Mourinho. Sim. E foi eleito o melhor do Mundial, se não me engano. De 2014? Não. O Ederson? O Ederson? Não, o Júlio César. Do Mundial 2014? Não sei que Mundial foi, mas acho que... Duvido. Agora puseste... Acho que ganhou uma. Eu duvido muito que no Mundial 2014 sem ser outro goleiro que não o Manuel Neuer. Não, esse foi 2014, acho que foi o Neuer. Foi não. O Júlio César foi titular da seleção do Brasil em 2014, foi de certeza. Penso que em 2010 também já era o titular da seleção. Eu acho que ele foi eleito. É possível que sim. Eu lembro que ele era o guarda-redes titular do Mourinho, do Inter de Mourinho. Sim. Sem qualquer sombra. Se eu te pedisse para fazeres um 11 ideal de todos os jogadores, enfim, todos aqueles que te marcaram, que viste jogar, etc., conseguias-me fazer esse exercício? Podem ser jogadores em cada posição. Sim. É evidente que tu tens uma predileção por guarda-redes, porque é o teu posto específico. Até porque eu, para além do futebol, quando acabo os treinos e essas coisas assim, acabo por
desligar Desligar. bastante do futebol. Sentes essa necessidade? Sim, sinto. Até eu sou daquele tipo de pessoas que está no meio do, tá no meio do futebol, mas não leio jornais, não costumo ligar muito a essas coisas. Ou seja, mas isso é uma atitude deliberada, ou seja, é mesmo o teu feitio. Sim, é a minha maneira de ser. Ou seja, quando sais do treino, quando sais do jogo, quando sais do treino, o futebol acabou e o que é que te dedicas? Que tipo de coisa que são os teus jogos? Não acabou completamente. Sim, claro. não podes desligar por completo. Se tiver a dar um jogo de Liga dos Campeões na Europa, assim, é óbvio que vou ver. Basicamente, desligo-me, vou para casa, vejo televisão, vejo filmes, vejo séries. Ou seja, Por vezes tentas jogo- abstrair-te um bocado. Sim. Por vezes jogo Playstation. Gosto muito de estar com os meus amigos de infância, gosto muito de estar com eles. Mantens contacto com eles, Sim. regular. Não são muitos, mas os que são bons e tento aproveitar ao máximo estar com eles, sim. E pronto, basicamente é também passear com o meu cão, essas coisas assim. Ou seja, acabas por manter um certo grau de simplicidade. O facto de teres tornado, enfim, já és reconhecido, etc. És titular do clube Primo Divisionário, já passaste pelo Benfica, etc. Mas isso, de forma alguma, alterou a forma como tu interages com os teus amigos? Não alterou a tua personalidade? De forma. Manteste um indivíduo simples? Sou exatamente a mesma pessoa, independentemente de ser jogador de futebol. Achas que isso acontece com a maioria dos jogadores ou pelo contrário? Acabam por ser, de certa forma, Depende da idade também? Depende também das raízes de cada um, acho que é um pouco por aí. Eu sempre fui de uma família humilde e acho que passa um pouco por aí. Continuar a ser sempre simples. Ou seja, por muito alto que chegues, jamais vais esquecer de onde é que vieste. Vou continuar a ser sempre a mesma pessoa, acho que é mais importante e até posso dar o exemplo sempre que eu posso, independentemente de estar aqui ou estar em Lisboa ou em qualquer sítio do mundo, sempre que eu posso tento ao máximo ir à minha zona onde eu me sinto melhor, dos meus pais, dos meus amigos, sempre que eu posso tento ir lá. Ou seja, acabas por, independentemente daquilo que venha a acontecer na tua carreira, porque o futebol até um certo ponto termina, não é? Evidentemente podes manter a desempenhar funções num determinado clube. Para já não tenho intenções disso. Quando terminares a carreira, para já, Terminar a carreira, para já penso assim, exatamente, nunca se sabe como é que vai ser, mas aquilo que queres gravar enquanto profissional de futebol é a carreira como guarda-redes. exatamente. Para já não tenho intenções disso. A minha ideia até no fim da carreira conseguir orientar a minha vida de certa forma a ter talvez um negócio lá na minha zona dos meus pais e acabar por fazer casa e acabar a viver por lá. Ou seja, a hipótese do cenário do Mica, treinador de futebol, treinador de guarda-redes, está fora de hipótese. Não está totalmente fora de hipótese, mas para já a minha ideia, se for treinador de guarda-redes, talvez seja lá nos clubes perto de casa, ou não vai ser nada. Para já penso assim, posso mudar de ideias, mas não tenho intenções de ser treinador de guarda-redes de primeira ou de segunda liga. Há muitos jogadores que, a partir do momento em que atingem um determinado patamar, desenvolvem logo, enfim, muitos jogadores, até da geração portuguesa, terminaram a carreira, foram logo treinar os juvenis, os juniores e o respectivo clube. As circunstâncias levaram que pouco tempo depois assumissem o comando da equipa principal, etc. Exemplo, Paulo Bento, por aí fora, os exemplos são intermináveis. Mas nota-se a vocação para, enfim, ok, acabei a minha carreira de jogador, agora vou dar de seguimento como treinador, ou no caso do FIT, por exemplo, ou o Rui Costa, do Doutor Desportivo, enfim, manter uma ligação ativa. Mas, Eu acho que eu
saí de casa com 20 anos. A maior parte dos jogadores talvez com 18. Acabam a carreira aos 35, 36. Eu acho que já passam demasiado anos longe da família, dos pais. Sim, porque o ritmo de um jogador de futebol de alta competição é muito pouco, acaba por absorver todo. E acaba por estar muito pouco tempo com a família, que é mesmo assim. E a ideia que tenho agora tenho de estar longe deles porque é a minha profissão, é aquilo que eu gosto de fazer. Apesar de me custar bastante estar longe deles, tem que ser assim. Mas mantens um contacto presumivelmente diário, liga-te para saber se vem jogos. Minha mãe todos os dias me liga. Antes, se não duas vezes, pelo menos uma liga. Mas durante o jogo não. Durante o jogo não podes ter tanto de não, mas liga-me sempre no fim. Liga-me sempre. E vê os jogos todos. Sim. Presumivelmente vê os jogos todos. Não consegue dar parada nem concentrada, mas vê. Pois, imagino que não. Mas a nível familiar, quando quando começaste a destacar, quando deste os primeiros saltos, a tua família, enfim, na tua casa é um orgulho de pai, não é? De pais. Mas sabiam que isso não ia transformar a tua personalidade, ia ser mesmo Mica. Aliás, o nome Mica, se puderes elucidar quanto à origem do teu nome para o futebol, tu és e vais ser sempre conhecido pelo futebol como Mica. Foi em Leiria, na altura, na camisola tinha Micael, como se escreve com CH. Sim. E por acaso nesse jogo que eu acabei por jogar tinha apenas, o roupeiro tinha posto apenas Mica. E pronto, ficou. Como era a minha estreia, acabou por ficar assim. Mas o teu nome é Miquel. É Miquel. Não português. É o nome suíço. As tuas raízes suíças tens algumas, mas aquilo que tu realmente valorizas é a parte portuguesa. Sim. Mas tens alguma ligação com a Suíça? Sentes alguma ligação especial? Tu falas francês? Tu passaste quanto tempo na Suíça? Eu vivi lá até aos meus 8 anos. Nasci e vivi lá, os meus pais emigraram para lá. E o meu irmão tinha meses, e eu acabei por nascer lá. As raízes que eu tenho da Suíça é um país calmo, pessoa calma. Qualidade de vida, qualidade de vida, sim. Basicamente isso. Não me recordo muitas coisas porque vim novo. Sim. E basicamente foi. Mas portanto não tens uma ligação, acabas por ter, queiras ter não, com a Suíça, mas és muito agarrado à tua terra. Sim, sou muito agarrado. Aliás, o teu objetivo, como disseste há minutos, passa por, depois do fim da carreira no guarda-redes, a desenvolver algum tipo de desempenhar algum tipo de função na área do futebol, vai ser no contexto da alta competição. Queres ajudar os meus? Para já não tenho essa ideia. Prefiro ficar lá a ajudar os miúdos da terra, sim, da minha zona. Certo. A nível de, se tivesse de escolher, já trabalhaste com alguns treinadores, durante a tua carreira já trabalhaste com alguns treinadores de gabarito. Qual é que dirias que, independentemente da qualidade, do estilo, qual foi a experiência que mais te agradou a nível de método de treino, de relação interpessoal? Qual foi o treinador com quem te deste melhor? Já trabalhaste com o Jorge Jesus, trabalhas agora com o Erwin Sanchez? A relação... Sim, humana, interpessoal. A relação humana talvez tenha sido o Erwin Sanchez, o Mr. Sim. Porque normalmente a maior parte dos treinadores tenta-se afastar um bocadinho, impor o seu estatuto de treinador-jogador. Por um lado acho bem, mas é possível ao mesmo tempo. Exatamente, o Mr. Erwin Sanchez consegue ao mesmo tempo impor esta... Sim.
eu sou treinador, tu és jogador. Pronto, Sim, exatamente. Mas ao mesmo tempo consegue brincar, consegue e isso é importante. transmitir confiança. Para criar um ambiente. Sim. Portanto, É importante, muito importante. eu lembro, por exemplo, um treinador, o Van Gaal, por exemplo, é um do futebol mundial, mas é um treinador conhecido por ter um feitio terrível. Outro exemplo, por mero acaso também holandês, o Paul Adrense, que passou pelo futebol português e teve sucesso, mas a relação com o pessoal dos jogadores era inexistente. Quando era quase um regime militar. É importante também para os jogadores saber que pode dirigir a palavra do treinador e eventualmente até apontar não diria apontar um erro, mas é importante porque nem todos os treinadores sabem tudo, nem os jogadores. Acho que é importante um treinador ser flexível ao ponto de ouvir a opinião do jogador, tanto para aprender, porque também aprende, e acho que é muito importante essa relação, transmite confiança, transmite mais à vontade do um grau de jogador. abertura para receber crítica, crítica construtiva, não é? Sim, é nesse aspecto que eu estava a falar, é importante o treinador também saber ouvir, porque ninguém sabe tudo na vida, e até uma crítica ou uma opinião de um jogador, o próprio treinador pode tirar a melhor parte dessa crítica e aprender alguma coisa com Ele isso. pode ter um conhecimento mais académico, mais. Exatamente. Mas quem está a jogar Quem está dentro de campo pode ter uma opinião diferente, que seja até pode ser a mais correta. Está no centro da ação, não é? Exatamente. Ou seja, e tu tens isso no Sim, vista o neste Mister momento. é muito flexível, ouve. Há uma certa. Julgo eu que há uma certa ideia de como o Boa Vista, para além daquele espírito de garra que se lhe reconhece, ao Boa Vistão, chamado Boa Vistão, reconhece um forte grau de espírito, de, enfim, equipa, etc. De sacrifício, muitas vezes. Isso existe neste Boa Vista. Se calhar não se nota tanto porque a classificação Existe, não se repercute na mas classificação. eu acho que mesmo esta época notou-se, porque salvo erro, a meio da época estávamos a 9, 10 pontos da União da Madeira, que estava, e o que nós conseguimos a manutenção derivada disso, o espírito de sacrifício, a união, todos juntos conseguimos estar juntos, não é? Porque se cada um Sim, se um começar lado a haver para o outro, divisões, acaba por se tornar mais complicado. E pronto, é o que é ser Boa Vista, foi o que nós fomos estes últimos jogos, que foi vontade, garra, em muitas conjunto. vezes suprindo lacunas na vertente mais técnica, ou seja, compensando isso com vontade de vencer. E também é preciso acreditar que o clube tem capacidade para atingir os seus objetivos, que atingiu, mas achas que vai demorar muitos anos até o Boa Vista passar para a fase seguinte, que será a eventual candidatura por defeito, todas as épocas, candidato vitalício Eu acho ao que- europeu? Eu acho que já não falta assim. É o que se tem vindo a ser um crescimento sustentável. Sim, Achas que na próxima época o Boa Vista já pode começar a pensar num lugar europeu? Ou ainda é possível? Talvez ainda seja talvez mais uma época. E consolidar processos? Sim, mas claro que tem que ser uma época bem melhor do que aquilo que foi, pelo menos talvez meio da tabela, não lutar quase até ao fim para a manutenção. Acho que o objetivo para a próxima época tem que ser já esse. Ter a manutenção segurada Sim. muito antes do campeonato Sim, terminar, sim, ao contrário deste ano. E depois continuar a lutar para a melhor Subindo sempre de posto, para a melhor posição possível. Sim. porque temos vindo no campeonato português a assistir a fenómenos como o Estoril, o Arouca, o Rio Ave, etc., que atingiram classificações europeias e, de certa forma, o Boa Vista, que é um clube histórico, o Belenenses também, enfim, a Académica desceu, os clubes mais históricos de Portugal desceu, de certa forma
acaba por se louvar os feitos desses clubes que nunca atingiram um lugar europeu, mas ao mesmo tempo faz de certa forma falta aquelas forças a que já estamos habituados, o visto. Sim. Factualmente, a nível de números, é o quarto grande. Só houve 2 clubes que foram campeões nacionais tirando os 3 grandes, o Belenenses nos anos 40 e o Boa Vista mais recentemente, com o Jaime Pacheco. Mas o Boa Vista, enfim, estamos a falar de um clube que tem 5 taças de Portugal, já foi outras finais, já esteve na Liga dos Campeões, etc. Há sempre aquele debate qual é que é o verdadeiro quarto grande de Portugal. E acho que isso vai. A resposta vai se alterar consoante as circunstâncias, assim. Enfim, se calhar a nível histórico, será o Boa Vista. Neste momento é discutivelmente o Braga, que faz bate até aos grandes, acabou de vencer a taça do Futebol Clube do Porto. Acreditas que o Boa Vista pode vir a discutir, vir a assumir o papel, por exemplo, que o Braga tem vindo a assumir nos últimos anos? Sim, eu acredito. E o objetivo deles, de todos, é mesmo esse. Claro que demora a acontecer. São processos que demoram algum tempo, mas acho que mais cedo ou mais tarde isso vai voltar a acontecer. Porque o Braga acabou por. Eu lembro que o Braga, antes de incitar há mais de uma década, antes de incitar este processo de solidificação, sempre na Europa, sempre em quarto lugar, etc., final da Liga Europa, segundo lugar, por aí fora, esteve quase para descer. Foi salvo depois já era do João, conseguiu o clube no quarto lugar, mas ao Boa Vista reconhece uma capacidade para lutar, inclusive no título. O Boa Vista, no ano a seguir a ser campeão nacional, ficou em segundo. Só foi batido pelo Sporting do Jardel, com uma quantidade exorbitante de golos, etc. Do João Pinto, ou seja, estamos habituados, os adeptos do futebol português estão habituados a ver o Boa Vista a lutar sempre. Os europeus e até chegar a intrometer-se às vezes na luta dos grandes, em terceiro, se calhar segundo. Faz alguma confusão ver, ainda faz alguma confusão ver o Boa Vista, ok, pelo menos já está na primeira divisão. Isso era o essencial. Isso era, antes de mais, era recuperar o Boa Vista para a primeira divisão. Mas tão rápido quanto possível dotar o clube de capacidades, a nível técnico, etc., para voltar a ser o Boa Vista, ou pelo menos chegar lá perto. Sim, é agora uma questão de tempo. Toda a gente quer e tem vontade para que isso aconteça. Acho que é uma questão de... O que aconteceu ao Boa Vista, muitos acreditam que foi injusto. O Boa Vista não devia ter descido de divisão. Sobretudo muito menos pela vertente da Secretaria. Exato. Acreditas que se isso não tivesse acontecido, o Boa Vista, durante os anos em que esteve arredado da Primeira Liga, teria atingido lugares europeus? Sim, até porque na altura eles estavam a lutar por esses objetivos e teriam continuado. Exatamente. O Boa Vista terá legitimidade para, enfim, até se pôs essa questão, fazer uma espécie de cálculo, uma estimativa dos prejuízos que foram causados ao clube e, de certa forma, pedir uma compensação. Achas que isso é o caminho certo a seguir, ou o clube deve focar simplesmente em esquecer estes anos? Esquecer não, lembrar-se, mas ultrapassá-los e seguir o caminho? Sim, acho que é o que eles têm feito. Acho que é o que eles têm feito. Tentar esquecer estas questões o que se passou. Sim, extra futebol não direi, mas extra campo, ou seja... Sim, tentar esquecer isso que se passou e dentro de campo lutar para que as coisas voltem a ser o que eram antigamente. Olha-se muito para o futebol, sobretudo em Portugal, como já não é um jogo de cifrões, já há questões de corrupção, etc. É verdade que em Portugal, o futebol em Portugal está, de certa forma, o jogo está viciado. Acreditas nisso? Ou ainda há espaço para a verdade desportiva, para a tão falada, propalada verdade desportiva? Acredito na verdade desportiva e que não há dessas coisas no nosso campeonato. Acredito. Agora. Sim, mas pelo menos quer-se acreditar, não é? Ou quer-se acreditar, claro. E aconteceu na segunda liga, mas acho que como
equipas que lutavam para não descer. Acho que Foi um episódio isolado, digamos assim. Mica, tensionas, ou seja, assim que acabaste de terminares a tua carreira como jogador, no guarda-redes de futebol, tu és normalmente família, conhecidos, etc. Mas Playstation, está com os meus do Twitter, etc. Sentes que a questão da fama a ti incomoda-te? Não te incomoda? Já sei que não és, já deu para perceber que não és um grande fã de ser famoso, etc. És reconhecido? Sim, Já chegaste a um patamar em que nos shoppings, nos cafés, de vez em quando as pessoas conhecem para tirar fotografia, assim. Mas não dás demasiado valor a isso? Não dou muito valor, pronto, é sempre bom ser reconhecido, claro. Mas não é nada que eu fique... Extrapolas? Claro que é bom, qualquer pessoa gostaria de ser reconhecido pelo que faz. Mas não é o caso, dirias que é o caso da maior parte dos jogadores? Alguns jogadores acabam até por se perder, o objetivo acaba por ser só reconhecimento e fama, etc. Se forem muito jovens, perdem-se. O ambiente todo em que gira e gravita em torno de futebol, com milhões, etc. Há muitos miúdos que se perdem, não só por isso, mas acho que o mais importante é mesmo a cabeça. Sim, ter uma abordagem profissional e equilibrada. Pensar sempre, sim. Nem todos podem ser Ronaldos, não é? Há muito esse mal também, toda a gente pensa que um dia quer ser como o Ronaldo e vê-se nas camadas jovens, entram, sei lá, não vou fazer uma estatística, não sei os números, mas entre 1000 miúdos que se calhar até têm talento, muitos deles, só um, se calhar nenhum. Só um é que vai chegar a mesmo antes do Ronaldo aparecer sempre foi assim. Sempre foi assim. O Ronaldo não veio alterar. O Ronaldo é um fenómeno à parte, pronto, mas a seleção não produziu, Portugal não produziu só o Ronaldo, a formação portuguesa não produziu só o Ronaldo. E isso seja, aliás, na frequência com que a seleção atinge as fases finais ininterruptamente, todos os europeus, mundiais, e é considerada unanimemente até pela crítica internacional como o crónico candidato ao título, tirando uma ou duas exceções. Acredito que Portugal é um dos países europeus, diz-se que o Brasil, que é o país do futebol. Portugal é a versão brasileira, a versão europeia do Brasil. Não é tanto porque também se torna um país mais pequeno. Portugal ao lado do Brasil é pequenino. Mas os portugueses vibram muito. Acho que é de dar mais valor, porque como há menos população, há menos jogadores, mas há mais uma base de recrutamento. Está visto que há mais talento. Sim. Mas, por exemplo, temos um país com 10 milhões de habitantes. Produzir um Cristiano Ronaldo, não vai produzir um tão cedo. Nem vai haver um tão cedo. A Argentina produz um Messi, etc. Mas são todos países com muito maior comportamento. A Alemanha também tem uma grande seleção baseada em jovens, mas é um país que, enfim, tem uma estrutura muito solidificada, etc. Apostou nos jovens e cuidou os frutos. Portugal, mas é um país mais poderoso da Europa, ou seja, com uma base relativamente muito maior, com grandes colossos, com capacidade financeira. Portugal não a tem. O Porto e o Benfica, que há uns anos atrás, lutaram um contra o outro, cada vez investiam mais, etc. Jogadores vindos da Argentina, do México, da Colômbia, grandes talentos, chegaram a vir grandes jogadores do futebol nacional para os dois plantéis, mas se calhar não é assim tão saudável quanto isso. Claro que é bom ter nomes como Casillas no futebol português, se conseguir seduzir nomes desse calibre para o futebol português, mas acaba por Casillas veio para o futebol português, mas se calhar um guarda-redes como o José Sá, que também está nos planos do Porto, deixa de ter espaço. E tem um talento que quem é reconhecido, um jogador que é reconhecido. Portanto, aquela que estávamos a falar há uns minutos de impor, mesmo como lei, que não há noutros campeonatos,
pôr como lei um limite para estrangeiros, sobretudo para extracomunitários. Sim, eu sou a favor, se isso acontecesse, era a favor desse tipo de... Que é 5, em cada 11, só 5 estrangeiros, ou ias até mais longe? Só 3? Se calhar o ideal era mesmo por plantel, porque isso titulares ou não, e acho que limitava um pouco a escolha do treinador. Acho que devia de ser era mesmo por plantel, acho que era melhor. Sim, cada plantel é tipo, por definição, 25 jogadores, acompanha o plantel, mas acaba sempre, ao fim da época, acabas sempre a utilizar 30, mais de 30. Mas os plantéis do Futebol do Porto, Benfica, o Sport, têm sido, sobretudo os 2 primeiros, têm sido nos últimos anos, às vezes não se vê um jogador português, um único. Eu acho que isso é mau porque, pronto, como estávamos a falar há pouco, o Renato Sanches foi um exemplo de um sucesso de um português numa equipa grande. Se nos plantéis houver muitos estrangeiros, há menos espaço para os portugues. E por muito que estejam na equipa B a rodar e a ganhar competitividade, se continuarem lá estrangeiros, acabam por ocupar o espaço de... Muitas vezes eles não veem a outra alternativa senão mudar de clube e tomar a titularidade do clube, enfim, um patamar ligeiramente inferior. Sim, e a partir daí fazer carreira, tentar estabelecer-se como um titular indiscutível. Foi basicamente o que eu acabei por ter que fazer. Exatamente, eu estava a pensar mesmo no teu caso específico. Exatamente, teve que ser. Não ias ficar eternamente na sombra do... Não, até porque, pronto, tenho a ambição de chegar o mais longe possível e ficando lá na política que temos no nosso país não iria ser bom para mim. Tu vais por ser forçado, entre aspas, a sair do Benfica e fui para a segunda liga para poder, digamos, relançar a carreira. Foi uma escolha, olhando agora... Difícil. Muito difícil de... Sim, porque já tinha chegado ao Benfica e agora vou ter que voltar à segunda na liga. altura foi para lutar para não descer, foi uma escolha difícil, mas digamos que foi dar um passo atrás para poder depois dar 2 à frente. A retrospectiva foi a escolha certa. Sim, Mica, tu assististe, como todo o mundo futebolístico assistiu, ao fenómeno do Leicester em Inglaterra. Uma equipa que, ao contrário de outras que até têm histórico em Inglaterra, não conseguem lutar pelo título, não conseguem acompanhar os principais clubes, mas que têm um histórico. O Leicester não tem. O Leicester tinha um título, ganha no século XIX. Não é um projeto megalómano, o PSG, o City, etc. É uma equipa que não é dotada de grandes estrelas, não foi paga pelo segundo. E mas o que é certo é que conseguiu o fenómeno de ser campeão inglês e granjeou o reconhecimento de todo o mundo futebolístico. Achas que um fenómeno semelhante pode acontecer em Portugal? Acho que já aconteceu, no caso do Boa Vista, quando foi campeão em 2011, se eu não estou em erro. Acho que aconteceu aí. Mas o Boa Vista, na realidade portuguesa, acaba por ter mais força do que o Leicester. Por exemplo, o Leicester tem Sim, é diferente porque o Leicester, antes de ser campeão na época passada, tinha lutado para não descer até a última jornada. Sim. Porque não estamos a falar de um daqueles jogos megalómanos. Foi algo que aconteceu que acho que ninguém acreditava e por isso é que o futebol também é tão bonito. E em segundo lugar ficou o Tottenham, por exemplo, ou seja, os clubes estávamos habituados a ver sempre o City, com o dinheiro todo, plantéis, enfim, pagos a peso de ouro, projeto megalómano, o PSG, o Mónaco, etc. O Manchester United, o Chelsea, o Arsenal, e de repente aparece o Leicester e o Tottenham tem força em Inglaterra, mas não tem força para ser campeão. Aparece em segundo lugar. Mas o Leicester, enfim, eu lembro do Aston Villa, o West Ham, Middlesbrough, etc. Clubes que têm um histórico que lhes confere respeito, mas que hoje em dia não conseguem lutar pelo título. Mas o Leicester, a
vou-te ser sincero, eu antes desta época começar, não conhecia o único jogador do Leicester. Hoje em dia, muitos deles já vão ser convocados para a seleção. Eu conhecia o guarda-redes porque foi Sim. é filho do... Sim, o Casper Schmeichel, sim, tirando esse, sim, realmente há essa exceção. Mas as grandes vedetas, as grandes figuras do título do Leicester, que vão agora à seleção inglesa, e são excelentes jogadores, Vardy, etc., Drinkwater. Antes, no início desta época, ninguém conhecia. O Vardy fez uma época fantástica. Portanto, o mesmo fenómeno pode-se dar em Portugal, mas depois estamos a fazer um termo de comparação. Deste o exemplo do Boa Vista, mas o Boa Vista é o clube que está habituado a lutar pelos lugares europeus e às vezes em terças. É diferente porque na altura que o Boa Vista foi campeão, lutava sempre para ser campeão, se ficava em segundo, terceiro lugar e a Liga Europa, a Liga dos Campeões, e claro, é diferente. Acho que foi algo que aconteceu que ninguém estava à espera, isso do título inglês do Leicester. No início da época, Ninguém. houve alguns, penso eu, fãs do Leicester que apostaram que o clube ia ser campeão, mas como Nem eles acreditavam. alguns ainda se beliscam para perceber se é verdade, até porque alguns ganharam muito dinheiro porque fizeram uma aposta numa coisa que era muito pouco improvável. Não é provável. Achas que se foi uma lufada de ar fresco em primeira instância no campeonato inglês, mas acabado por ter repercussões no futebol internacional? Por exemplo, Sim. na Liga dos Campeões são sempre as mesmas equipas que chegam à final. É sempre o Real Madrid, o Bayern, nas semifinais é sempre o Real Madrid, o Bayern Munique, o Barcelona. Parece que é cada vez mais difícil intrometer-se É sempre bom aparecer uma equipa que ninguém estava à espera e muda muita coisa. Sonhas um dia jogar uma final da Liga dos Campeões? Independentemente do clube? Sim, claro. Qualquer jogador tem que ambicionar esse tipo de... E reconheces a ti próprio capacidades para chegar lá. Porque o futebol acaba por ser uma questão de oportunidades também, saber agarrar a oportunidade, saber tomar a decisão certa, saber fazer-se rodear das pessoas certas na hora certa, etc. Jogadores com talento que às vezes perdem-se, outros que sabem dar o rumo certo à carreira. Por exemplo, o Ronaldo se calhar teve a sorte de apanhar o professor dele, o professor pai, o Alex Ferguson. Se calhar se tivesse ido para outro clube, se calhar tinha-se perdido, não era o Ronaldo que era hoje. Portanto, o futebol também é uma gestão de carreira, não é? E de sorte e de oportunidade. Tudo tem que ser um pouco de tudo. Mas talento tem que haver, sem talento. Sim. Talento e trabalho, sem nenhuma destas duas, não vais a lado nenhum. Mas depois também acho que é preciso um bocado de tudo. Depois também é preciso sorte, é preciso estar no momento certo, na hora certa, é preciso... E às vezes são fatores que escapam ao teu controle. Sim, e são coisas que ninguém controla. Tu, se calhar, se pudesses voltar atrás da tua carreira, se calhar havia decisões que se calhar não tens tomado. Sim. Por exemplo, não teria assinado antes de ir para o Mundial pelo Benfica porque Já esperar pelo fim do Mundial. poderia ter esperado. Pronto, são coisas que... Sim, mas na altura não sabias, não é? Na altura não Se sabia. escapa ao teu controle. E Exatamente. tinhas esperado mais de um mês ou qualquer coisa assim e tinhas um leque de opções em cima da mesa completamente distinto.